continuando o nosso curso, estamos aqui, olha, nada mais, nada menos do que com a matéria mais importante, uma das mais importantes das maioria dos concursos, tá? A gente está no inicinho aqui, está em classe de palavras, a gente viu o substantivo, vamos falar agora sobre o adjetivo. Já adiantando, diretamente adjetivo raramente cai em questão, tá? Pode até parecer, mas não é muito comum não. Contudo, é extremamente importante indiretamente. Por quê? É a base do português, cara. Classe de palavra tem que estar com todas na ponta da língua, tá? Formação de palavra, estrutura de formação de palavra, toda a morfologia tem que estar na ponta da língua para que assim você consiga pegar a parte mais avançada do português melhor. Esse é o maior erro do pessoal, tá? A maioria das pessoas acha difícil o português. Por quê? Tá com a base ruim e não aprende sintaxe, semântica, interpretar texto, fazer texto, né, quanto com a redação, tá? Então você não será um desses aí, porque você faz parte do pelotão mapeado. Já vindo aqui, olha, adjetivo, uma das 10 classes de palavras. É uma classe gramatical que atribui uma qualidade, uma característica, um estado a quem? Ao substantivo. Definição do substantivo, me diz aí. Nome, substantivo, é nome. São palavras que dão nome a coisas, a seres e por aí vai, tá? A gente viu na aula anterior. O adjetivo, por outro lado, ele caracteriza o substantivo, ele dá características para os nomes aqui, tá? O adjetivo é essencial para enriquecer a comunicação, trazendo mais detalhes e precisão no significado das palavras. Tranquilo, tá? Então, adjetivo atribui qualidade ao substantivo. Substantivo, nome. Já vai fixando pelo menos, tá, a definição de cada classe gramatical. A gente vai fazer assim do início até o fim. O adjetivo aqui está redundante, hein? Qualifica ou caracteriza o substantivo, indicando propriedades, por aí vai. Isso aqui está redundante. Exemplo aí de adjetivo, olha só. Vamos fazer uma análisezinha morfológica aqui. Primeiro, achamos o verbo, depois a gente vai ver que verbo é ação, tá? No caso aqui, tá o verbo ser, ele é. Verbo, que é o sujeito carro, o carro é, tá? Então, carro aqui é nome de um veículo, beleza? Vermelho é característica do veículo, característica do nome. Concorda? Concordo. O carro é vermelho. Beleza, Miguel, então aqui é um adjetivo, né? Porque adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo. Isso aí. Depois a gente vai ter aula de artigo, tá? De advérbio e por aí vai. Mas um exemplinho fácil aqui, só para você ver o adjetivo. E essa classificação dos adjetivos aí, Miguel, como se dá? Os adjetivos podem ser classificados de acordo com a sua formação e uso. Temos aqui, olha, quanto à formação, por exemplo. Temos os adjetivos simples, que são formados por uma única palavra. Por exemplo, casa é o substantivo, grande está caracterizando o substantivo, então é um adjetivo. Casa grande, beleza, temos um adjetivo simples aqui, tá? Porque só tem uma palavra. Olha só, flor azul. Flor, a gente sabe o que é, azul está caracterizando a flor, tá? Então só tem uma palavra aqui no adjetivo, então aqui é um adjetivo simples, tá? E os adjetivos compostos aí, Miguel, é a união de duas ou mais palavras. Por exemplo, folha verde clara. Olha só, folha é um nome, tá? Verde clara aqui é o adjetivo. No caso, adjetivo composto, formado aqui por dois adjetivos com valor de 1. Só isso. Pessoa luso-brasileira. Pessoa é um nome, luso-brasileira é um adjetivo, tá? Adjetivo composto, duas palavras com valor de 1 adjetivo aqui. Perfeito? Tranquilo, Miguel? É um tema muito fácil. Pois é, de fato, a base do português que não é difícil. Talvez ali na parte de verbo ou ainda pronome tenha mais detalhes, tá? A parte morfológica aqui, entretanto, adjetivo é tranquilinho, mas não podemos deixar de lado. Temos também os adjetivos primitivos. Não derivam de outras classes de palavras. Por exemplo, feliz, claro, forte. Olha só, é adjetivo. Homem feliz. Camisa clara. Pessoa forte. Está caracterizando sempre o substantivo, tá? Então fica atento a esse detalhe. Temos os adjetivos derivados, que é o oposto, tá? Dos primitivos. Eles são originados de outras palavras. Florido, que vem de flor, tá? Então, jardim é um nome, jardim florido, por exemplo. Olha aqui, amargo, que é de amar, tá? Então, chocolate amargo, por exemplo, tá?
Então a gente está começando a fazer a análise morfológica aí, olha, bem do comecinho. A gente já está vendo o que é substantivo, o que é um adjetivo. Depois a gente avança artigo, o que é um pronome, o que é um verbo, tá? Ali, inclusive, cai muita questão, tá? Sobre pronome, verbo, conjunção, um pouquinho ali de advérbio também. Mas aqui no adjetivo ainda, olha, ele também é classificado quanto à formação. Por exemplo, os adjetivos qualificativos que não caem em prova, tá? Pô, Miguel, como é que você fala que não? Realmente, cara, a chance aqui é ínfima de vir isso aqui na prova. Então eu não vou nem ver essa aula. Não, novamente, isso é base, é o básico. Se você não souber a base muito bem, pode ser que indiretamente isso aqui caia na prova. E aí? Você tem que saber isso para conseguir resolver outra coisa? Vai passar batido, tá? Então, quanto à função, os adjetivos temos os qualificativos, que expressam a qualidade, tá? Então, homem inteligente, inteligente é uma característica do homem aqui. Fácil, tranquilo. Temos os adjetivos relacionais, que indicam a relação de origem, de lugar, de tipo. Por exemplo, cultura brasileira. Cultura é um nome, brasileira está caracterizando este nome cultura. Perfeito? Tranquilo. Novamente, cara, chance ínfima, para não dizer zero, de cair na prova perguntando algo diretamente sobre isso aqui. E essa flexão dos substantivos, Miguel, o que é isso, flexão? Vamos olhar aqui antes, olha. Os adjetivos podem variar em gênero. Ele pode se flexionar em gênero, tá? Masculino, feminino. Em número também, singular e plural. Grau, aumentativo, diminutivo. Algumas classes de palavras têm essas características. Outras classes de palavras são invariáveis, tá? A gente vai ver depois. Então, essas flexões aí, olha, tem que concordar com o substantivo que acompanha, claro. Em relação ao gênero, olha só, apresentam formas diferentes para o masculino e feminino. Homem bonito, mulher bonito? Não. Bonites? Também não. Mulher bonita. Varia em gênero, tá? Temos aqui, olha, os adjetivos uniformes. O que é isso, Miguel? Só tem uma forma, depois a gente vai ver, tá, os prefixos aqui. Mas isso aqui significa de Aluno feliz. Tranquilo, feliz aqui é o adjetivo, perfeito? Aluno aqui é substantivo. Aluna feliza, né? Não existe isso. Só existe esse adjetivo desta maneira, tá? Feliz. Então ele é um adjetivo uniforme, enquanto tem outros, no caso aqui o bonito, é biforme. Tem uma forma para o masculino, uma para o feminino. Tem essa primeira variação de gênero que a gente viu, mas também tem a variação de número, olha só, que é singular ou plural. O adjetivo varia, grava isso que tem classes variáveis e invariáveis. Tem questão que pede isso, tá? Exemplo, flor azul e o plural flores azuis. Perfeito. Geralmente, quando cai questão assim, cara, pega aquelas palavrinhas lá que confundem. Por exemplo, cidadão, o plural, mas é de outros tópicos, tá? Quando pede plural que eu tô falando. Ou se não, palavras chapéu, tá? Que é o plural do substantivo é chapéus. Aumentativo, diminutivo, já caiu no concurso de bombeiro daqui de Minas Gerais, tá? Eu fiz essa prova lá em 2016, se eu não me engano, perguntando o diminutivo de homem, que eu errei a questão, não sabia, que era homúnculo, cara. Você já ouviu isso? Homúnculo, acho que é assim que escreve, tá? Tem um acento ali no U. Então, às vezes, quando pede questão relacionada assim, olha, aumentativo, diminutivo, singular, plural, é dessa maneira que eu tô te falando. E aqui, olha, grau do adjetivo. E aí, Miguel, o que é isso? O grau do adjetivo nada mais é do que essa relação de aumentar ou diminuir ou até de igualar aqui, tá? A gente atrela isso às frases aqui, por exemplo. Olha o grau comparativo de igualdade. Ela é inteligente quanto ele. Ela é tão inteligente quanto ele. Está relacionando aqui ela com ele ser inteligente, mas aqui está no mesmo nível. Os dois têm esse valor de igualdade, tá? E esse valor de superioridade também, olha, ele é mais bonito que o amigo. Olha só a beleza aqui, tá? Bonito, comparando ele com o amigo, mas ele é mais que o amigo. E aqui de inferioridade? Este carro é o menos potente. Também, mesmo esquema, isso aqui não cai em prova não, tá? Isso aqui também não, olha, entretanto, vou reforçar aqui, indiretamente a gente pode precisar, então a gente não vai pular a base. Nada básico a gente vai pular, tá? Nada. Temos o grau superlativo. Aqui em cima a gente viu o grau comparativo. No superlativo, olha, vai de uma vez. O que você está falando aí, Miguel? Olha só, o filme é muito interessante. Não está comparando com ninguém, tá?
E o grau superlativo absoluto analítico é o que vimos. Grau superlativo absoluto sintético é quando é só uma palavrinha assim, olha, o filme é interessantíssimo. No caso aqui está muito interessante. Tem duas palavras dando esse valor de superioridade, tá? Novamente, não cai em prova, nem anotar isso aqui no resumo. Só para você saber que tem esse tópico no adjetivo, nessa classe de palavra. Temos também o grau superlativo relativo. O próprio nome já diz, olha, de superioridade, ele é o mais inteligente da turma, está relacionando ele com a turma. E temos o relativo de inferioridade, ele é o menos habilidoso do grupo também. Pode ver que é o menos aqui, olha, por isso que é inferioridade, tá? Novamente, essa parte aqui, olha, de graus, não anotaria, nem sequer anotaria. Mas a gente tem que passar por isso. E esse bizu aí, Miguel? As variações do adjetivo é menos cobrado em provas no geral, não só na PM aqui, tá? Qualquer prova, penal, socioeducativo civil, qualquer concurso, não só segurança pública, cara, que raramente cai, beleza? Geralmente é cobrada a identificação de determinada palavra como adjetivo, de fato. Podem colocar uma oração e perguntar: o homem alto correu toda a avenida, por exemplo. Vai te perguntar: o alto corresponde a qual classe de palavra? Vai te dar as alternativas, você tem que saber que é adjetivo. Por quê? Está caracterizando o homem, tá? O homem alto. Perfeito? Locução adjetiva. Você vai cansar de ver isso aqui, tá? Locução. Várias classes de palavras têm locuções. E o que é isso? Quando você vê essa palavra, significa que locução é duas ou mais palavras com valor de uma só. Então tem locução verbal, locução prepositiva, isso a gente vai ver depois. Tem também locução adjetiva, duas palavras com valor de uma, perfeito? Olha o exemplo aqui embaixo. Coração de leão. O que significa? É leonino, tá? Então aqui temos uma locução adjetiva. Amor de mãe, relativo a materno, perfeito? Então temos duas ou mais palavras com valor de uma. História do Brasil significa que é uma história brasileira, perfeito? Também duas palavras com valor de uma. Vida de rei, vida real. Também locução adjetiva é menos comum, tá? Entretanto, locução prepositiva, que vamos ver, é comum em prova, locução verbal é comum em prova e outras ali que vamos ver depois. Aqui, olha. Deixa eu deixar mais visurado aqui. Perceba que não apenas o adjetivo, mas outras caixas de palavras têm locuções, como eu mencionei, tá? Não vou nem passar por aqui agora para não confundir, mas depois a gente vai olhar com calma, porque isso aqui é importante demais. Função sintática do adjetivo. Olha só, sintaxe estudaremos posteriormente, perfeito? A gente está na parte morfológica, tá? Mas vou dar uma lida rápida aqui para você, beleza? Vou dar uma lida rápida aqui para a gente ver o que o adjetivo pode ser lá na análise sintática. Não anote isso aqui agora, porque depois teremos aulas sobre isso. Então por que você vai passar aí, Miguel? Porque quando a gente chegar lá na parte de sintaxe, eu quero que você lembre, olha só, realmente, né, comentou esse tópico lá no início, agora eu estou entendendo. Perfeito? Função sintática do adjetivo. Os adjetivos podem desempenhar diferentes funções na frase, que vamos ver depois. O adjetivo pode ser adjunta de nominal, vamos ver depois, tá? Nesse caso aqui. Ele pode ser predicativo do sujeito, vamos ver depois também, tá? Pode ser predicativo do objeto, e por aí vai. Não vou nem ler detalhadamente aqui, porque não é para você saber isso agora. Não é para você aprender isso agora, é só para você saber que existe isso, perfeito? Dicas para identificar o adjetivo aqui, olha. Só perguntar como é o substantivo, qual é a característica dele, qual é a qualidade dele, tá? Por exemplo, cachorro bravo. E aí, tem isso aqui na frase, eu não sei se bravo é adjetivo. Como é que eu falo? Como é que eu faço? Como é? Uai, como é o cachorro? Que qualidade ele tem? Qual é a característica do cachorro? É bravo. Então, se bravo é característica do nome, então aqui é adjetivo. Perfeito? Eu sei que essa aula aqui às vezes pode ser mais maçante, porque além de ser menos comum em prova, cara, é mais chatinho porque não tem muita coisa prática pra gente desempenhar aqui, tá? Só que, pela milésima vez, não pule ela. Observe se a palavra concorda em gênero e número com o substantivo. Perfeito, tá? Cachorro bravos? Tá erradíssimo. Aqui tá concordando. Ou cachorro bravo. Perfeito? Veja se a palavra tem a função de qualificar ou caracterizar. A mesma coisa que a gente falou ali em cima. Tranquilo? Tá pegando? Adjetivos, tá? Principais adjetivos e as preposições que seguem. Preposição é uma classe de palavra. Vamos ver depois, tá? Só que saiba que em determinado adjetivo,
Tem uma preposição que segue ela, tá? Então tem que ser essa. Por exemplo, capaz de alguma coisa, orgulhoso de algo, tá? Preocupado com aquilo. Isso aqui, ó, não consigo decorar por agora não, tá? É só para você ver a relação do adjetivo com a preposição, que a segue ela aqui, aqui estão as principais. E aqui embaixo, aqui sim, é legal pra gente, beleza? Vamos fazer aí, quero ver se você tá bom mesmo, se achou que é bem fácil o adjetivo. O adjetivo sempre acompanha o substantivo, qualificando e caracterizando, e aí, certo ou errado? Perfeito, tá? Isso, na verdade, sobre toda essa aula aqui, olha, o que eu quero que você saia dela mesmo é o quê? A definição de adjetivo. O que é adjetivo? Tem que estar na ponta da língua. E é justamente isso aqui, tá? A palavra feliz na frase a criança está feliz é um adjetivo? E aí? Opa, agora tem muitas palavras, né, meu? Como é que eu faço? Bom, achei o nome, é criança, tá? É o nome de um ser humano em miniatura. Feliz é característica dessa criança? Sim, a criança é feliz. Se está caracterizando aqui, então de fato, aqui também está correto, perfeito? Adjetivos primitivos são aqueles que não derivam de outras palavras, como forte e claro? Perfeito. Os primitivos, olha só, eles vêm antes, tá? Eles dão origem aos outros, que vamos ver aqui, não vou nem falar para não responder alguma coisa aqui, olha. Amor de mãe, temos uma locução adjetiva equivalente a materno. Perfeito. A gente viu isso aqui também, tá? Aproveita e já vai comentando a aula. Já pontua o que eu tenho que melhorar nas aulas também, tá? Se quiser elogiar, pode elogiar, comenta aqui, beleza? O grau superlativo, absoluto, sintético, de bonito é bonitíssimo. Menos comum em prova, tá? Não vou tirar aqui da apostila para o pessoal não ficar fazendo, não perdendo tempo com coisas desnecessárias. Na frase o aluno é dedicado, o adjetivo é a palavra aluno. E aí? Tá correto ou tá errado? Tá errado. Aluno é nome, tá? Nome de um estudante aí de uma escola. Perfeito? O aluno é dedicado. O dedicado aqui que é o adjetivo. É característica do aluno. Ele é dedicado, perfeito? Então aqui tá errado, tá? Primeira alternativa errada aí, olha. O adjetivo pode variar em gênero, número, grau para concordar com o substantivo a qual se refere? Perfeito. A gente viu lá em cima, beleza? Na expressão livro azul marinho, o adjetivo composto permanece invariável no plural. Se quer plural de adjetivo, tá bem menos comum em prova, como falei. E nesse caso sim, tá? Apesar de ser menos comum em prova, plural de substantivo, plural de adjetivo. Aqui permanece invariável, segundo as regras aí de variação desse tópico, tá? Não cheguei a colocar aqui na apostila, vou até tirar porque eu não coloquei, mas tem as regras específicas de adjetivo. Em aula complementar, teremos tópicos relacionados a isso aqui, tá? Mas vou tirar porque a gente não falou, mas aqui tá correto, porque permanece invariável. Os adjetivos podem indicar qualidades permanentes e estados momentâneos de um substantivo? E aí? Certo, aqui tá certo, tá? Vou pegar até o exemplo que deve estar aqui na resposta, olha. De fato, homem bondoso, característica. Homem cansado, estado temporário, tá? Só que isso aqui é menos comum em provas. Perfeito? Próxima aula também, olha. Figura, classe de palavra, tranquilinho, artigo. Esse inicinho aqui é bem morno, tá? Em relação ao português. Só que conforme a gente vai avançando, você vai ver que tem coisas extremamente importantes e bisurada aí para a nossa prova. Até a próxima aula. Comenta o que você achou aí da nossa aula. Lembra de pontuar o nosso curso lá, tá? Sucesso e até mais.